Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa lição 9, segunda parte, né? A parte B. A lição 9b, vamos falar especificamente sobre como conjugar verbos e adjetivos no futuro. Aprendemos na lição 6, né? Como fazer isso de outra forma. Adicionando gessoyo, mais formal, tá, que é a forma plena, né? Plain form. E o gessunida, que é tondemar, né? Muito formal. Ao radical da palavra, né? Ao tronco. Existe outra forma de fazer isso, né? De conjugar no futuro, adjetivo e verbo. Vamos aprender nessa lição. Aí aqui ele fala, né? Que antes de a gente aprender sobre isso, teríamos que aprender sobre conjugação do verbo idar, que é o verbo ser, né? Primeiro, né? Então, nessa lição vamos aprender que devemos adicionar primeiro ir ao radical da palavra quando conjugar no futuro, né? Por exemplo, aqui tem o verbo kadar, verbo ir. Então a gente tira o da, usa só o radical, né? O tronco. E quando termina em vogal, sem patim, né? Colocar ali er. Então fica kar, ok? Quando termina com patim, que é no caso do mokta aqui, né? Consoante. Então coloca em vez de lir só, coloca fica mogr, ok? Isto vai soar extremamente complicado. Adicionar lir ao radical de um adjetivo. Ele se transforma em uma palavra que pode descrever o substantivo no tempo futuro. No caso, uma pessoa que será feliz, né? Hembokar saram. Quando a gente, né, faz Hembokan saram com Nyan, que aprendemos antes, pessoa feliz. Hembokar saram, uma pessoa que será feliz. Semelhantemente, adicionar lir a radical de um verbo transforma em uma palavra que pode escrever um substantivo no futuro. Mogr umshik, a comida que será comida, né? A coisa que será comida, você vai comer. Mogr umshik. Por enquanto, estes são os 3 pontos principais. Adicionar lir a radical de um adjetivo permite que esse adjetivo descreva um substantivo no futuro. Adicionar lir ou a radical de um verbo permite que esse verbo descreva um substantivo no futuro. E 3, como essas novas palavras formadas podem descrever substantivos, elas devem ser seguidas por um substantivo. Aí a gente pergunta, o que tudo isso tem a ver com conjugar no futuro? Aí que tá. Quando os coreanos conjugam no futuro, elas geralmente fazem isso adicionando lir a um verbo ou adjetivo. Isso é praticamente a mesma coisa que adicionar nyan ao radical de um adjetivo. O que você já sabe, o que nós já sabemos, né? Chota, chon, né? Só que não pode finalizar só assim, né? Com, por exemplo, eu, bom. Na는 chon. Aí você coloca o substantivo, né? Saram, pessoa, e coloca o verbo ser. Eu sou uma boa pessoa, né? 나는 좋은 사람이다. O julgado, vocês já sabem, né? 사람이에요, 사람입니다. Então, novamente, quando coreanos conjugam verbos e adjetivos no futuro, eles geralmente fazem isso adicionando lir ao radical da palavra. Então aqui você tem 나는 행복할, 나는 먹을, 나는 공부할. Mas isso transforma verbos em adjetivos que podem descrever substantivos. Logo, assim como 좋은, um substantivo deve seguir essas palavras. O substantivo que sempre é usado nesse caso é got, coisa. 나는 행복할 것, 나는 먹을 것, 나는 공부할 것. Para agora finalizar essas frases, colocar o verbo ser no final, né? O ida, o substantivo. 나는 행복할 것이다. 나는 먹을 것이다. 나는 공부할 것이다. Literalmente, se fôssemos traduzir isso coisa, né? Ficaria, eu sou uma coisa que será feliz. Eu sou uma coisa que comerá, eu sou uma coisa que estudará. Mas
O significado real dessas frases seria eu serei feliz, né? 나는 행복할 것이다. Eu comerei. 나는 먹을 것이다. Eu estudarei. 나는 공부할 것이다. Ida pode então ser conjugado de acordo com o nível de educação ou formalidade. Tenha em mente que, mesmo que esta frase esteja conjugada no futuro, o ida deve permanecer no presente, porque o lir já criam esse efeito de futuro na frase. O got, né, que tem o shiot embaixo com o som de t, got, se a got termina com a língua entre os dentes, né? Got. Também é encurtado para ko, só ko. Por nenhuma outra razão além de que é mais fácil de falar, cria uma frase mais curta. Então aqui ó, temos dois exemplos que está correto. 저는 밥을 먹을 것이에요. Eu comerei arroz. 저는 밥을 먹을 거예요. Eu comerei arroz. Então quando a gente usa o shiot, got, né, a gente adiciona ieyo. E quando só ko, aí é yeyo, né? Quando termina com patim, yeyo. Sem patim, yeyo. Os coreanos fazem confusão em relação a isso, né? Vamos com certeza ouvir eles falando 할 거예요, né? Então, só que esteticamente, na língua coreana culta, né, se você estuda em escola, seria assim a forma correta, ok? Aí aqui tem outros exemplos que a gente pode escutar. 나는 내일 친구를 만날 것이야, né? Usar mais informal, 거야. Ó, então quando tem o got, tem que colocar o ia. E quando é ko, não precisa do i. É só o ya, 거야. 나는 내일 친구를 만날 거야. 저는 내일 학교에 갈 것입니다. Mais formal, né? 저는 영어를 공부할 거예요. Estudarei inglês. Aqui tá todas as frases. Na lição 7 aprendemos como palavras irregulares mudam por causa da inserção de diferentes adições. Esta é a primeira vez que fomos apresentados a adicionar lir, né? Vamos ver como irregulares mudam como consequência da adição desse princípio gramatical. O irregular shiot, irregular tigud e o irregular piu seguem as mesmas regras que foram apresentadas na lição 7. A adição da vogal causa uma mudança ou eliminação na última letra do radical. Os irregulares u e ru não são afetados. Adicionar lir a uma palavra que segue o irregular lir traz uma alteração com a qual não estamos familiarizados. Normalmente adicionaríamos lir ao radical de uma palavra terminada em vogal e ao radical de uma palavra terminada em consoante. Por exemplo, irta, mais lir or e rir. E 예쁘다, mais lir or 예쁠. Porém, quando adicionamos lir ao radical de uma palavra que termina em lir, o lir é cortado e lir é anexado diretamente ao radical. Na realidade, você removeu algo e substituiu por exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Basicamente é a mesma coisa, your mais igual a your. O que vai dar o significado, que vai fazer mudar é o restante da frase, né, o contexto. Aí logo abaixo é uma tabela mostrando as mudanças resultantes da adição de lir a uma palavra. Então aqui temos os regulares, as palavras usando os regulares, se aplica ou não, né? E aqui goshida, tirir, goshida, como ele ficaria. Perceba que eu também adicionei a palavra tupta, assim como aprendemos na lição 7, piu muda para o. Quando há o ou qualquer derivado é adicionado. Quando qualquer outra vogal é adicionada, piu muda para u, como podem ver acima. Então a gente tem aqui exemplo do shwipta. 쉬울 것이다. 더울 것이다. Veremos essas mesmas alterações dos regulares em qualquer momento que adicionar algo que começa com lir, por exemplo,
을래요, 을가요, 을게요, 을거요. Ok? Então é isso. Obrigado mais uma vez. Bons estudos. 감사합니다.